Bom dia, Adriana, tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Eldorado. Hoje a Adri vai contar pra gente os bastidores, o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa entrevista exclusiva, que estampa inclusive a capa do Estadão de hoje, onde ele diz que quer abrir o que ele chama de caixa preta das renúncias tributárias, um volume de recursos que o governo abre mão de arrecadar e que produz um buraco pequeno, né, Adri? 600 bilhões de reais no orçamento? Pequeno, né, Carol? Eu fui até São Paulo e fiz a entrevista com o Murilo Rodrigues Alves. Foi uma entrevista de mais ou menos 1h20, portanto muito longa, foi até difícil editar o material, e nessa entrevista ele compra a briga, que já vinha falando, deixa claro que essa é uma política essencial, vital, para o funcionamento do novo arcabouço fiscal, que é a regra que nova regra para as contas públicas. Isso significa que ele diz que vai abrir a caixa preta. Essa caixa preta significa essas renúncias. As renúncias são desonerações, são incentivos, são benefícios tributários, subsídios, tudo isso que ele calculou em 600 bilhões de reais, um volume próximo ao valor que o governo paga dos juros da dívida por ano, que 700 bilhões de reais. Então ele está dizendo que muitos falam dos juros, do custo da dívida, mas tem todo esse buraco no orçamento. Esse termo foi usado por ele, buraco no orçamento, de 800 bilhões de reais. Na verdade, não fica no orçamento porque é uma renúncia, é uma perda de receita, por isso mais invisível de olhar, de saber quem está recebendo, quais os benefícios, e aí que vem um ponto importante, Carol. Ele disse que vai apresentar, mostrar empresa por empresa, CNPJ por CNPJ, quanto cada empresa recebe de renúncia do governo. Comprou uma briga, cara. Comprou uma briga grande. E ao deixar transparente, também acaba gerando uma rivalidade entre setores, né? Talvez alguns vão querer, mas como é que ele está recebendo tanto? E aí haja uma condescendência em relação a se deixar de ter esses privilégios para alguns setores. Como é que isso vai ser, na prática, costurado, e como isso também é uma herança, né, de puxadinhos, de decisões tomadas ao longo das décadas passadas, Adri? Exatamente, é uma herança que aumentou. Tem uma máxima, que eu gosto muito de falar isso, que esses renúncias, esses incentivos, é fácil de criar. A gente viu recentemente também no governo Bolsonaro, mas muito difícil de retirar. Então, essa apresentação dessa lista de CNPJ por CNPJ é algo que já vem sendo cobrado pela sociedade civil, por muitas entidades, por muitos grupos, e nunca foi apresentado alegando que trata de sigilo fiscal. Eu perguntei isso para o Haddad, ele disse que não é sigilo fiscal e que ele está, junto com a Advocacia Geral da União, preparando esse anúncio, né, essa colocação na internet desses dados. Eu acho que vai provocar muito debate, muito mostrar, né, o quanto que a sociedade está pagando. Muitas empresas, ele fala, muitas empresas que estão tendo lucro, que estão se beneficiando desses incentivos fiscais. Ele é importante porque sem o Haddad e o governo, quando eles desenharam essa nova regra, eles precisam aumentar a arrecadação. Como não tem espaço para aumentar a arrecadação, elevando os impostos, elevando as alíquotas dos impostos, porque a sociedade está dizendo não, né, ela já paga muito, já tem uma carga tributária muito alta, e isso, uma das razões é justamente esses benefícios, né, essas renúncias.
a solução é ir buscar esses valores, né? Cortar. Mas muitos setores serão prejudicados, serão afetados e vão brigar para contra. Ele chama para briga na entrevista, ele fala, olha, se venham a público, venham, digam, eu tenho isso, eu tenho esse incentivo, eu preciso manter isso, ele está chamando para briga, mas fala que essas renúncias, esse tamanho, né, na verdade é uma montanha de dinheiro, né, 600 bilhões, vão tirar, estão tirando recursos de áreas importantes. Uma delas que ele fala, uma política de correção do salário mínimo acima da inflação, inclusive uma promessa do presidente Lula. É interessante essa informação que você deu aqui, que hoje, se o cidadão comum quiser pesquisar e ter noção da lista de empresas que tem essa isenção fiscal, essa lista não é pública, se trata de sigilo. Não é pública. Isso não só a imprensa, sabe, Carol? Isso já vem... Eu já venho, acho que para mais de 10 anos, né, pedindo à Receita Federal, como jornalista, mas outras entidades que tratam desses assuntos também, né, pedem para mostrar, olha, essa empresa aqui, que está ali no Congresso, defendendo alguma coisa, ela recebe bilhões por ano, não estou falando bilhões, não sei, bilhões, vamos saber na hora que ele mostrar. Entra a questão do lobby, né, de cada... renúncia. Oi? Entra a questão do lobby, né, de cada setor, em cada governo. Sim, forte no Congresso. Então, eu vejo que vai ser uma briga difícil. Vou lembrar aqui que o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia no governo Bolsonaro, no discurso da posse, quem for fazer uma busca aí na internet, vai lembrar que ele, no discurso da posse dele, estava lotado, muita gente, e aí ele usou um termo assim, criaturas do pântano, né? Ele chamou de criatura do pântano, que ia atrás dessas criaturas do pântano, que sugavam, né, esses recursos do governo. Ele não conseguiu ir atrás. Ele trabalhou para colocar uma medida numa dessas emendas constitucionais que furou o teto de gasto, a PEC da emergência, a PEC emergencial. Ele colocou uma medida que era para reduzir para 2% do PIB esses gastos tributários, um grupo mais restrito, que a gente chama tecnicamente essas renúncias, tudo isso de gastos tributários. É até um nome que os nossos ouvintes vão ouvir muito a partir de agora, que tudo isso reunido chama-se gastos tributários. O Haddad colocou mais algumas coisas, mais algumas benesses, mais alguns privilégios e também nessa conta de 600 bilhões de reais. E o Guedes tentou diminuir para 2% do PIB, na época estava em 4,1% do PIB, algo assim, se a minha memória não falhar, e ele, mesmo na Constituição, como não foi mandatório, né, nada aconteceu. Naquela época, esse discurso veio à tona porque o governo também estava mudando a regra fiscal, né, fazendo um puxadinho no teto de gastos, que era a regra em vigor, e assinou vamos cortar essas renúncias. Então é um discurso que vem sempre, mas com muita dificuldade e força capital político para mudar isso, porque não é uma pauta que os parlamentares abraçam, né? Os deputados e senadores abraçam, e tudo isso tem que passar pelo Congresso Nacional. Então, vamos ver como é que o Congresso vai reagir, mas, de qualquer forma, um país com as necessidades que existe, né, que temos, não pode abdicar dessa montanha, repito, essa montanha de dinheiro de 600 bilhões de reais por ano, são nossos impostos, são aquilo que a gente poderia... Estamos pagando mais porque tem gente que está pagando menos. Super.
Não, e é interessantíssima essa abordagem que você traz, porque até para alinhar discursos e políticas públicas, né? Não faz sentido, por exemplo, manter uma isenção fiscal para montadoras de veículos, de poluição, aquecimento global nesse contexto, e isentar painéis fotovoltaicos para impostos para criar energia limpa, solar. Não existe um alinhamento, né, de discurso quando se pensa nesse tipo de isenção fiscal. Está todo mundo pegando essa parcela e, enfim, vai ter um custo político aí para o governo. Vamos ver como ele vai lidar, né, nos próximos meses e semanas com esse discurso aqui que você traz em primeira mão para o Estadão. Tem um leitor, você sabe que esse é um assunto, Carol, que eu escrevo há muitos anos, né? Uhum. E é uma coisa que me deixa muito indignada, assim, como repórter de economia, ver determinados incentivos que não fazem o menor sentido, né? Renúncias que não fazem o menor sentido. E aí, um leitor me mandou uma carta de uma coluna que eu tinha escrito, e ele fala assim, muitos desses incentivos foram criados no governo do PT. Então, para você ver que não é algo fácil essa agenda do ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad. Eu perguntei se ele não teme ser minado do cargo, né? Porque quando você mexe com muitos interesses, movimenta, estica aqui, puxa ali, você acaba sendo alvo, né, desses grupos de lobby, todos esses interesses. Ele falou que se não fosse para enfrentar isso, ele não estaria no cargo de ministro da Fazenda, que ele vai defender essa pauta, assim como também um arcabouço fiscal, a votação do arcabouço em maio. Muito bem, essa é a Adriana Fernandes trazendo para a gente todos os detalhes dessa entrevista que você lê na íntegra no Estadão, né, no impresso e também no portal. No portal, já publicados, né? Isso.